Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Toda Bossa, né? Uma boa tarde para você, obrigada pela sua audiência. Meu nome é Andiara Freitas, eu sou cantora e essa é a nossa estreia aqui na TV Metropolitana, né? Um grande abraço, obrigada pela oportunidade e pelo espaço. Esse é um programa sobre arte potiguar, né? Eu converso com artistas de várias áreas, teatro, cinema, música, dança, né? Sobre sua carreira e a sua vida pessoal. Hoje eu vou conversar com a escritora, que é Ana Catarina, ela é autora desse livro aqui, infantil A Saia do Amor. Mas se você é artista ou se você conhece algum artista e quer participar, é só entrar em contato com a nossa produção pelo @todabossa. Né? Então, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Né? Eu queria que você se apresentasse ao pessoal e me dissesse aí como foi que tudo começou, o seu amor pelas palavras. Tudo começa na infância, porque o exemplo arrasta. Né? Então, eu tive a felicidade de ter um avô leitor. Eu lembro do meu avô paterno, Queiroz. A brincadeira na casa do meu avô paterno era meu pai, meus tios, falarem alguma palavra que meu avô não soubesse. E eu achava aquilo, como assim? Ele sabe de todas as palavras, porque ele consumia aquelas revistas Seleções, ele colecionava. E naquelas revistas elas trazem curiosidades sobre vocabulário, para saber o quanto você sabe. E era esta brincadeira. Então eu ainda não conversei com alguém tão bem confeccionado do ponto de vista da linguagem. Ele tinha um apreço muito grande pela leitura, meu avô. E chegava lá, eu estava na rede, a benção avô, e o livro era nosso. E ele dizia, Deus te abençoe, e ele disse, eu estou lendo. Né? Depois fui crescendo e eu digo, bom, deve ter alguma coisa interessante nesses livros que não tem imagens, né? E as tias também, minhas tias grandes incentivadoras, a minha mãe, que estudou na Escola das Neves, sempre falava do requinte com que se tratava a linguagem, porque as irmãs, porque a literatura, e então é isso, é o que fica impresso na infância. São os exemplos que são mostrados pra gente. Tem até uma frasezinha que diz aí, né? O que você é grita tão forte aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, o exemplo é muito forte, esse exemplo literário. Então, eu fico sempre pensando em que momento eu decidi ser professora de literatura. Eu acho que desde sempre. Que bom, né? Eu acho que foi, assim, é uma coisa que foi construída em mim desde sempre, né? E fiz letras, depois fiz especialização em linguística, de linguística, e depois eu fiz mestrado. Não defendi a minha tese, mas fiz mestrado. E sempre querendo beber dessa fonte que nunca se esgota, né? Nunca se esgota. O modo de dizer e como dizer, e esses vãos que ficam entre as linhas, como diz Clarice Lispector, que o melhor da literatura está nas entrelinhas. E foi isso, né? E cada vez entendendo que as artes, a música, a pintura, a escultura, a literatura, principalmente neste momento pelo qual nós estamos passando, elas exercem não um poder curativo, né? Porque elas não têm, mas de nos dar tranquilidade e fazer com que a gente feche os olhos e sinta conforto. Isso, com certeza, é verdade. E eu queria saber, assim, no seu... Porque além de escrever, você também é professora, né? Professora no Estado, professora da instituição privada. Você percebe também esse gosto pela leitura dos seus alunos, ou você acha que ainda é uma coisa que está sendo construída? Você tocou assim num assunto que a gente sempre olha para os dados, né? Porque a velha máxima é que os números não mentem. Então, sempre eu ouço e leio sobre números de leitura no país, de leitura para criança, enfim. E a gente tem dados bem complicados. Mas eu fico pensando que há uma porcentagem que lê. E é sobre ela que eu tenho que deter o meu olhar para que se multiplique. Quem lê, multiplique a sua leitura para o outro, né? Então, se é pequenino esse universo, sejamos multiplicadores. As escolas, principalmente a rede estadual na qual eu trabalho,
um programa do governo, né, de alguns governos, trouxeram livros e livros fantásticos para dentro das escolas. Livros inimagináveis, que é um programa do governo, livros brasileiros, alemães, franceses. Então, a escola pública, ela é uma escola que pode dar certo, porque há um investimento para ela. Eu trabalhei em muitas escolas privadas, mas tem determinadas bibliotecas de escolas públicas que tem livros assim que não tem nenhuma outra biblioteca, sabe? Nosso problema é essa construção política, né? Quando eu falo política, eu falo oriunda de todas as camadas de cebolas, né? Que às vezes impedem que as coisas caminhem. Tanto que em Parnamirim, uma escola municipal, Brigadeiro Eduardo Gomes, ela ganhou um prêmio da 2ª melhor biblioteca pública do Brasil. Isso é incrível, muito bom. É linda, né? Aqui pertinho. Então tem sim, Parnamirim tem um projeto riquíssimo, que é um projeto Rio de Leitura. Tem uma assessora chamada Angélica Vitalino, que já está encabeçando esse projeto há 11 anos. O projeto já ganhou inúmeros prêmios. E temos referências, ainda há muito a ser feito. Mas vejamos aquilo que está sendo feito, porque de repente, sabe, Andiara, a gente fala tanto no que não é feito que a gente esquece de dizer que há uma parcela de pessoas nesta sociedade que se incomodam para levar a leitura para as crianças. E é o seu caso, né? Porque você escreveu um livro Sim. para crianças e adolescentes, para gente, né, de qualquer idade, né? Porque você também acredita nisso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o porquê de escolher essa faixa etária. É porque faz parte da sua vida, de fato, né? Ou porque você tem esse olhar mais especial para os pequenos? Eu comecei professora de educação infantil, né? Hoje eu trabalho com ensino médio. Mas eu sempre digo que eu estou próximo, daqui a pouco eu me aposento e eu quero fechar numa alfabetização, porque foi de lá que eu nasci, né? Então eu tive a felicidade de trabalhar em escolas que tinham uma preocupação gigantesca com esse processo de alfabetização. Eu trabalhei numa escola que não tem mais em Parnamirim, uma escola que fez diferença na vida de muitas pessoas, da minha, chamada Imagodei. E eu lembro muito que a minha diretora Daniela Marta, ela dizia: Ana Catarina, eu vou trazer uma pessoa de São Paulo para explicar o método da boquinha para você. Eu disse: método da boquinha? Mulher, eu conheço Babé Bobua, né? As familhinhas, como a gente falava, fui alfabetizada nela, alfabetizei muitas crianças. Disse: não, mas tem algo mais eficaz. Eu disse: então eu quero. E não tinha a facilidade que tem hoje, né, tecnológica, e ela trouxe uma pessoa para explicar a fonação condicionada, o que era, inclusive, essa proposta de trabalhar os sons, ela é riquíssima. Não é que a gente tenha que abandonar os outros métodos, porque eu fui alfabetizada com o método silábico, né, e aprendi. Mas há propostas de alfabetização mais ricas, e essa é uma proposta mais rica, porque trabalha a fonação condicionada, enfim. Então eu sempre tive esse olhar, assim, a criança é um ser que merece muita atenção e respeito, né? E eu li livros, eu li um livro chamado Árvore Generosa, de Cel Silverstein. Ele é estrangeiro, dele também é um livro que bombou aí na internet, né, nas redes sociais, chamado A Parte que Falta. E Ziraldo com um livro chamado O Menino Mais Bonito do Mundo. Esse livro, ele é uma viagem, porque a perspectiva das imagens muda, porque a personagem começa a crescer. Então a árvore que aparece na primeira página, que é uma árvore bem infantil, como uma personagem cresce, a árvore passa a ter o olhar do adulto. É um livro lindo. E eu, poxa, será que eu consigo fazer com esse mesmo cuidado? Ao contrário, eu sei que são pouquíssimas pessoas que pensam assim, eu quero acreditar nisso, né? De que, não, é para criança.
Ah, a criança não entende não. Faz de qualquer jeito entende. Se a gente não tiver esse entendimento de que as primícias, o melhor, o mais perfeito é para a criança, a sociedade não entende nada. E isso é muito interessante você estar falando, porque os primeiros livros que eu estou dando para o meu filho, sou eu também que estou lendo, né? Então não é só a criança, né? É a tia, é a mãe, é o pai, é a pessoa que vai mostrar aquele livro para a criança também, né? Sim, o seu olhar, a responsabilidade do seu olhar, né? Então há uns 25 anos, um colega querido me contou uma história, e essa história impactou muito a minha vida, porque eu tenho proximidade com os irmãos, as irmãs, e ele me contou a história de que a mãe dele, toda vida que ia sair, colocava uma saia longa, e eles que começou a perceber que a mãe pegava o irmão mais velho e guardava atrás da saia. Ele falou: mãe, por que você faz isso? Diz que a mãe dele baixou assim e disse: meu filho, o mundo ainda não está preparado para o seu irmão. E eu conheço a família, né? A gente conversou, que eu não citei nomes, obviamente, no livro, eu preservei, né? Eles são pessoas muito reservadas, mas eu acompanhei o processo familiar dessa criança. O amor com o qual esta criança foi tratada a vida inteira, que virou um adulto, viveu mais do que a medicina supunha que ele iria viver. A medicina não deu muitas expectativas de vida e ele conseguiu chegar aos 50 e poucos anos. Essa história tem 25 anos. Tem 25 anos. Mas eu fiquei com ela dentro de mim, como todas as pessoas acontece isso. Um quadro que você deseja pintar, a parede que você deseja ornamentar, todos nós temos esses desejos, né, nas dobras do coração. E isso ficou na dobra do meu coração porque eu queria o melhor momento. Eu fiquei à cata de ilustradores. No estado nós temos ilustradores fantásticos, né? Raíssa Bulhões, que nem está em São Paulo, né? Raíssa Bulhões. Nós temos Cristal Cavalcante, né? A gente tem Leander Moura, Roberto Silva, que ilustrou o meu livro, dentre outros. Mas a busca, aquela coisa de você dizer: ei, casou com a minha ideia, é isso que eu quero, é esse ilustrador. E nessa busca toda de encontrar um ilustrador que compreendesse o meu desejo, acontece aí esse período de 2020, essa odisseia pandêmica, né? Sim. E queria que aqueles que nos ouvem, né, a generosidade de estar ouvindo, li também que pessoas se encontraram artisticamente nesse período, que pessoas se descobriram leitoras, que pessoas se descobriram musicistas, que pessoas escreveram, organizaram a casa. Então é tão antagônico viver um período de perdas, de luto, e de descobrir também que em face a todo o caos que vivemos, a gente pode usar a arte. A arte sempre é bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda. Sempre. E então foi o meu ano. Eu disse: eu preciso escrever para não adoecer. E aí escrevi, comecei a acompanhar Roberto nas redes sociais. Eu disse: Roberto vai ilustrar meu livro, ele trabalha comigo, amo os desenhos de Roberto. E o Roberto tá aqui o texto, ele fez: Catarina, eu nunca ilustrei o livro. Eu disse: não, mas você vai ilustrar o meu. Ele: mas poxa, você confia? Eu disse: total. Porque você também já conhecia ele, eu confio, né? Total em você. Isso, e confiar no profissional com quem você está é sublime, né? E então ele fez: mas você quer como? Eu disse: olha, eu quero que as crianças não sejam iguais, quero que todas sejam diferentes. Tanto que eu quero que tenha uma criança que tenha o cabelo de um lado de uma cor e do lado de outra cor. Eu quero crianças negras, eu quero crianças que aparentem ser indígenas, enfim. Aí tá bom. E a outra coisa é que essa saia apareça na primeira capa e na última. O resto é com você. Ah, também quero metonímias, não quero os desenhos óbvios.
Eu não quero que a criança seja tratada como um ser imbecil, porque às vezes é isso que fazemos. Ai, não, olha, o patinho. Não precisa disso, você não precisa infantilizar. Você precisa ter cuidado com o modo de dizer, mas não infantilizar, tratar a criança com tati-bitati ou essas ilustrações tão mínimas, né? Então ele passou 15 dias nisso, Andiara, e ele mandava partes para mim. E nos encontramos no colégio que trabalhamos, né? E eu chorei muito, muito, porque é uma dádiva o outro ter a disposição de dar não só o técnico, além dele. Ele esticou, ele foi além. E as imagens, né? Alguns assessores viram, pessoas ligadas a esse mundo da literatura, né? Professora Tâmara, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Angélica Vitalino, que é assessora do projeto Rio de Leitura, Luciana Lira, né? Que é a secretária nacional da primeira infância, de atenção à primeira infância, Ninita Lucena. Tantas pessoas deram uma avisada, e essas pessoas, elas tiveram uma comunicação só de que as imagens são arrebatadoras. Concordo, eu já vi, gente, desculpa, já vi. O livro é lindo. Aí a gente tá falando, mas não falamos ainda o nome do livro, né? É porque assim, não é falsa modesta. Um colega alemão diz assim: Catarina, por que a gente elogia o brasileiro? Ele faz, imagina que é isso. Não, eu não tenho isso. Eu acho que o livro é muito bom, né? Não é feio a gente reconhecer o trabalho. Sim. Certo? O livro está muito bom porque trabalhamos para que ele ficasse dentro de uma qualidade. Não, você não pode lançar o seu nome socialmente, o nome do ilustrador, do revisor, do editor, de todas as pessoas que estão no projeto com você e fazer de qualquer jeito, né? Então o livro está aqui, este não é uma boneca, né? O livro na sua totalidade, né? Nós recebemos o livro na sexta-feira da semana passada e ele se chama A Saia do Amor. Ele é um livro trilingüe, escrito também em inglês e em francês. E é uma alegria, porque também não pertence mais a Ana Catarina, nem a Roberto, né? Depois que está na sociedade, pertence a todos nós, vai fazer parte das nossas dobras de memória coletiva. E dei para algumas pessoas lerem, claro, você precisa enviar para algumas pessoas para que você escute o retorno, né? E uma amiga chamada Jovita, ela disse: Catarina, eu senti o cheiro da saia da minha mãe. Poxa, né? Esses retornos que a gente tem. Eu queria pedir com licença aqui para dar uma lidinha. Sim. No que Angélica Vitalino, assessora do projeto Rio de Leitura, ela escreveu: nada recorta mais uma silhueta feminina que uma saia. Transparece quem somos, independente do volume da peça. Nesta obra, A Saia do Amor, o ilustrador Roberto Silva e a professora e crítica literária Ana Catarina também exibem sua postura sensível ao permitir que conheçamos esta mulher que bem quer seus díspares filhos. Lemos os fios da sua sabedoria e ainda mais, página a página, referenciamos suas vestes. Assistimos a agulha e linha sendo instrumentos de coser este pano e testemunhamos como a sabedoria feminina pode ser decidida e indiscutível e com o mesmo equilíbrio prática e afetuosa. Sim, todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que experimentamos aqui são inúteis, se não agasalharmos amor em nossas vestes. Uma obra para leitores de qualquer idade, em suas manhãs ensolaradas, e filhos de toda cor em seus debates inquietantes. Há de ser também um livro para tecer desejos, para que nosso amor seja um elo perfeito, ora porto, ora abrigo. Eu sempre fico emocionada, né? Porque foi assim, muito feliz o que ela escreveu. Muito bonito. Muito feliz. Foi assim,
Eu tinha desejo de fato de que fosse Angélica, porque a gente precisa chamar outros para ficarem conosco. Um projeto não se autentica sozinho. Tenho dificuldade em meu livro. Aí o editor, mas Catarina, é seu livro? Eu sei, mas tem tanta gente aqui comigo, né? Que você precisa de pessoas que estejam com você. Precisa referenciar quem é muito bom nas áreas, né, de crítica literária, de assessoria, de desenho. Então o livro ele sai com essa vestimenta do outro. É verdade. Mas a gente vai continuar falando sobre esse livro, só que tem um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta.